Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento da nova saga da Marvel que a editora Panini tá trazendo pra gente. E o material, esse aqui, Vingadores e Quarteto Fantástico Império, volume 1 de 3, da coleção que vai compilar as principais edições dessa saga Império, que é a saga do primeiro semestre da Marvel aqui no Brasil. No segundo semestre a gente tem King in Black, mas a gente começa com esse evento aqui, que vai repercutir, obviamente, por outras revistas, principalmente revistas ligadas ao mundo dos X-Men e do Quarteto Fantástico, mas também tem Vingadores. Aqui atrás tem o checklistzinho, tá? Não sei se vou chegar a fazer review de tudo, mas vou tentar fazer review de quase tudo que tiver aqui, 90%, tá? E a gente começa esse mês de março com 3 edições, que eu vou mostrar as 3 para vocês, que são a Império, edição número 1 de 3, tem também Vingadores e Quarteto Fantástico. Vai rolar review individual para cada uma dessas edições também, tá? Império, que tem quantas páginas de quadrinho, Rodrigo? 120 páginas de quadrinho com capa cartão, papel couché, acabamento em verniz localizado, todo aquele negócio que você já sabe qual é, ao preço de R$ 22,90, traz pra gente 4 ediçõezinhas do material que contém Empire 1 e 2, Lords of the Empire, Emperor... Porra, tá muito ruim esse inglês, tá? Mas é Imperador Hulkling, número 1, e Road to Empire, número 1, tá? 120 páginas de quadrinho, compilando essas 4 edições, que são basicamente o início do evento, beleza? Mas o evento não começa propriamente dito nessa edição. Então, dentro aqui do review, eu também vou dizer para vocês qual a ordem totalmente certinha de você começar a ler o material. Mas primeiro vamos começar a falar do Empire propriamente dito. A ideia do evento Empire é fazer o seguinte: existe a tão lendária e emblemática Guerra Kree-Skrull, não só nos quadrinhos, mas isso nos quadrinhos que eu digo numa edição física Guerra Kree-Skrull. Isso na verdade é quase que, não vou dizer nem folclore, é quase que uma lei da física no universo Marvel, porque há milhões de anos os Krees e os Skrulls estão em guerra ininterrupta, tá? É uma parada assim que você nasce com consciência de que existe outros seres, você sabe que existe guerra Kree-Skrull, tá? Dentro do conceito do universo Marvel. E essa é uma guerra que não tem nenhuma perspectiva de acabar. Até que nasceu um filho de uma princesa Skrull com um grande guerreiro Kree, que era o Capitão Marvel. E da união desses dois surge o Hulkling, que é aquele Vingador, aquele jovem Vingador, que é o namorado, noivo do Wicano, tá? E que se torna, na verdade, o grande herdeiro do Império Kree-Skrull. Afinal de contas, ele tem sangue dos dois lados. E ele pode ser um laço de união para acabar com essa guerra e transformar os dois grandes impérios que estão nessa guerra milenar num único império gigantesco e monstruoso, tá? A ideia é basicamente essa. Vão pegar o Hulkling e vão botar ele como o regente do trono dos dois reinos unificados. A partir daí, cara, obviamente que não vai dar certo. Porra, não preciso nem falar nada. Tu vai acabar com a guerra, tá? Do Império Kree-Skrull, uma guerra que existe desde que existe o universo. Uma parada que existe há bilhões de anos. Tu vai botar um cara lá que é um mestiço misturado dos dois e vai acabar a guerra. Por que ele quer? Porque ele é quase um adolescente, um jovem adulto que quer a paz. Ok, comprei essa ideia. Obviamente que isso não vai dar certo e que isso não é exatamente o objetivo final dessa colocação desse cara lá nesse posto. E mais coisas vão acontecer por trás disso. Essa ação estratégica não foi feita à toa. Existe um posicionamento, existe uma intenção por trás. Por que botar esse cara no poder? Obviamente a gente está falando uma questão toda política e de intrigas nos bastidores que vão rolar, mas a revista não chega a ter esse nível de complexidade, de uma abordagem política trabalhada e detalhada em cima disso. Não, uma revista mais simples, com o objetivo de ser um evento Marvel, com ação, com um roteiro legal, que funciona, mas nada brilhante. Guerra Kree-Skrull.
A Guerra Kree-Skrull é muito memorável e eu acho que Império não vai ser. Eu acho que Império não vai se tornar um capa dura obrigatório. Daqui a 15 anos a gente vai estar pensando, porra, tem que relançar Império em capa dura, porque acho que não vai chegar nesse ponto, tá? Mas ainda assim, dentro do cenário atual de quadrinhos, a gente tem um material interessante. Não é um material brilhante, mas é um material interessante. É uma saga que pode divertir e que funciona dentro dessa edição, tá? Dentro desse material aqui, sim, ela funciona. A gente começa, na primeira edição, com um material que eu achei muito legal, com Caminho para o Império, a Guerra Kree-Skrull, tá? É a Road to Empire. Essa é a primeira edição que a gente tem o roteiro da Rob Thompson e a arte do Mattia de Iuris, que é alguma coisa assim, tá? Mas o que importa é o seguinte, uma arte muito boa, na verdade são dois artistas. Aqui a gente tem uma coisa muito importante que eu vou até mostrar para vocês umas anotações e umas coisas que eu separei, que é toda uma recapitulação de toda essa questão Kree-Skrull, tá? A gente tem a arte do Matias de Luiz, que se passa no presente, uma arte muito boa, diga-se de passagem, gostei muito do material. E tem o Javier Rodrigues com Álvaro Lopes nos recordatórios, nas imagens que são no passado, tá? A questão então aqui é a seguinte: antes de eu continuar falando dessa história propriamente dita, eu já digo que para um novo leitor Marvel poderia ser algo complexo ou talvez desinteressante esse evento Empire, tá? Porque são muitas informações de muitos eventos que provavelmente não fariam tanto sentido ou não teriam tanta graça. A gente está falando de pegar aí os quadrinhos desde os anos 70 quase, ao início dos anos... O Guerra Kree-Skrull é bem antigo, né? Então a gente pegar ali, é 71 esse material, a gente pegar um material bem antigo e que muitas vezes um novo leitor que está começando agora e descobrindo Marvel não tem tantas essas referências. Só que essa primeira edição é muito legal por isso, porque ela pega uma família de Skrulls que estão aqui na Terra, que estavam infiltrados e tudo mais, e através da gente acompanhar essa família, a gente acompanha toda a saga Kree-Skrull dentro do universo Marvel. Os principais momentos da Guerra Kree-Skrull, seja a guerra propriamente dita que aconteceu na revista dos Vingadores, seja a invasão secreta, a morte do Capitão Marvel, o nascimento do Hulkling, tudo isso é mostrado pra gente dentro dessa revista. Então já é uma revista legal, porque ela é divertida dentro da sua estrutura narrativa, ela é muito legal. E ainda tem essa questão de pra gente que já leu, ter todas essas pinceladas de lembrança e criar uma ordem cronológica dos acontecimentos, desde onde surgiu essa guerra, conta aqui pra gente uma coisa bacana, que mostra desde onde surgiu a guerra, que é extremamente importante para a continuidade narrativa da história. Por que os caras brigam há milhões de anos, afinal de contas? Tá tudo explicado aqui. E vai acompanhando como foram tendo marcos recentes dentro do universo Marvel que a gente conhece nessa Guerra Kree-Skrull. Acho um material muito legal, tá? E dentro disso daqui, para complementar não só essa primeira edição da Rob Thompson, também para você que se interessar pelo desenrolar dessa edição e do evento, tem várias leituras que eu vou te sugerir aqui. Não vou te sugerir porque elas estão aqui, é o óbvio. Eu só vou te dar uma pincelada de onde elas estão e de como você pode ler isso daí, tá? Então, deixa eu mostrar aqui só uma... Essa daqui é a arte que eu te falei que é a do presente, tá? Da família que a gente está acompanhando. Uma arte muito boa. Vocês podem ver aqui, um material bem bacana. E quando está contando algum evento do passado, a gente vai para uma outra arte aqui. Também bem legal e que dá esse contraponto interessante de passado e presente com artistas diferentes, dá um equilíbrio muito legal para a revista. Eu gostei muito dessa primeira edição, muito, muito. Achei um material bem bacana. E dentro desse conceito aqui, tá? A gente tem algumas edições que são legais de você ler, não só porque elas aparecem aqui nas questões de passado, tá? Com certeza tem vários outros materiais que eu não vou mostrar para vocês. Eu vou te mostrar assim, uma coisa básica que não é impossível de arrumar. Eu pensei principalmente nisso. Não adianta também eu ficar buscando aqui edições que talvez você não consiga e
E aí eu tô perdendo tempo. Eu tô te dando opções que você tem como conseguir, tá? A gente começa com a mais antiga. A gente vai para Guerra Cruz Crew. Foi publicada em 1971 dentro das revistas dos Vingadores de Avengers número 89 até 97. Essas edições compreendem pela primeira vez esse arco, tá? Foi criado ali o arco Guerra Cruz Crew. É um arco lendário que, foi republicado trocentas vezes e definiu muita coisa do universo Marvel com relação a isso. Roteiro do Roy Thomas, arte do Sal Buscema, e a gente tem esse material publicado aqui no Brasil de maneira bem irregular dentro das revistas Herói da TV, lá da Editora Abril, nos anos 80. E depois a gente tem uma sequência boa pela Panini e Salvat, tá? Então a Guerra Cruz Crew, ela saiu primeiro em 2006 em Maiores Clássicos dos Vingadores número 1. Essa eu acho que eu ainda tenho. Pelo menos eu já tive. Eu não sei se eu vendi essa revista, se eu me livrei dela, mas eu já tive. Elas vão aparecer as capinhas aqui, tá? Então Maiores Clássicos dos Vingadores número 1 trazia o compilado pela primeira vez no Brasil, completinho, direitinho, em capa cartão, com papel bacana. Essas revistas tinham um papel... Acho que não era acho que era um Pisa Brit. Era um Pisa... Bom, era um LWC o papel, tá? Não era um couché, mas era um LWC. Era um material bacana, era uma revista bonita. Pra época, então, 2006, era um material muito legal. Então, saiu Maiores Clássicos dos Vingadores número 1. Depois, esse material foi republicado em Coleção Histórica Vingadores número 3, de 2014. Esse material, porém, não estava completo. Não trazia todas as edições do 89 ao 97. Se eu não me engano, em Coleção Histórica Marvel começava a partir do 90 ou do 91. O iniciozinho da história não estava lá. Depois, em 2017, foi lançada a polêmica edição, sim, polêmica, edição Vingadores Guerra Cruz Crew, da editora Salvat, dos clássicos da Salvat, com uma lombadinha em algarismo romano. Essa daqui é a edição polêmica, tá? Eu fiz review aqui no canal desse material, então se você quiser assistir o review completo disso aqui, do que eu falo, dá uma olhada lá que tem um programinha muito bacana. E essa edição aqui é polêmica particularmente porque quando ela foi lançada, teve um problema na gráfica e as revistas, uma parte das páginas saiu fora de ordem. Ela saiu em blocos fora de ordem e dentro do review que eu fiz, além de eu fazer o review da própria edição, eu explico como você lê mesmo estando fora de ordem. Você para nessa página, aí tu pula para a página tal, lê até tal, depois você volta. Uma loucura. A Salvat fez recolheu as edições... Recolheu não. Na verdade, ela deu as edições de novo de graça. Se você comprasse uma determinada edição, acho que era do Demolidor, essa daqui vinha junto. Acabou que eu fiquei com essa daqui mesmo, a minha é errada. E eu tô feliz com ela, que se foda. Tá? Então, tem essa daqui. E finalmente, a editora Panini relançou esse material no Marvel Vintage no fim do ano passado ou no início desse ano. Naquele formatinho Marvel Vintage, que é basicamente uma revista também nesse formato, com essa capa daqui, tá? Com esse material aqui na capa, que saiu agora, que você consegue ler a Guerra Cruz Crew. É um material interessante, é bem clássico, é de 1971, é bem clássico, tem um roteiro bem expositivo ali, aquela coisa redundante, tá? Mas não é ruim não, não chega a ser tão pesado assim, mas dá uma olhada no review, porra, fiz review disso aqui tem uns 3 anos, foi em 2017 quando saiu, já tem quase 4 anos que eu fiz review disso aqui. Não vou saber te dizer exatamente o que eu achei da revista mais. Dá uma olhada lá no review. Uma dica aqui, tá? Qualquer review que você queira procurar aqui do canal, quando você for na busca, bota CIB, do Crise nas Infinitas Barbas, sempre tem CIB antes do nome da revista. Então você bota CIB, coisa tal. E aí você vê se o Barba fez um review ou não. Não se esqueça que o canal tem mais de 1000 programas, então existe grande chance de vários desses materiais terem review. Essas edições da Salvat eu fiz review de muita coisa. Então, se você quiser review de alguma dessas coisas, dê uma olhada desse jeito. Beleza? Então, Guerra Cruz Crew, elemento, totalmente fundamental e importante para quem quer se inteirar mais, não só do universo Marvel, mas também dos acontecimentos de Empire. Depois disso, a gente vai para a lendária Morte do Capitão Marvel, que é um material fantástico, a graphic novel do Jim Starlin, que saiu lá fora em formato de graphic novel. Aqui no Brasil, esse material saiu em graphic novel número 3 da editora Abril, num formato grande, tá? Em 1988. Esse material originalmente é de 1982 nos Estados Unidos,
6 anos depois vem para o Brasil em graphic novel. E em 2017 sai 2 vezes. A versão Panini e a versão Salvat. Eu acho que a versão Panini está fora de catálogo no momento. Mas a versão da Salvat, dependendo da cidade que você morar, por exemplo, São Paulo eu sei que tem bancas de jornal que vendem essas edições por merreca. E às vezes tu encontra várias dessas. É uma possibilidade, se você não tiver, vale muito a pena. E sempre bom, independente da cidade que for, dar uma procuradinha nos sebos. A Salvat, cara, ela publicou em 2 partes, que na verdade é a vida e morte do Capitão Marvel. Eu separei as 2 porque aqui você tem muitas histórias legais a respeito do Capitão Marvel, que é o pai do Hulkling. E é um grande Kree, né? É um grande personagem dentro desse conflito aí. É um personagem interessante. Aqui tem a morte e aqui tem algumas edições legais. Tem review das 2 aqui no canal. Recomendo muito que assistam, tá? Então, material bem bacana. Separei também a própria, né? Invasão Secreta. Invasão Secreta que saiu em 2008 com o roteiro do Brian Michael Bendis e com a arte do Francis Lane Yu, que é matador, tá? Material é bem legal. Saiu pela Salvat em 2015, mas já tinha saído numa minissérie em 8 partes em 2009 pela Panini. E saiu em Deluxe, Marvel Deluxe, esse formato aqui de capa preta, em 2012, tá? Então você talvez, acho que nem tenho certeza, mas talvez você consiga a versão Deluxe. E também sempre vale para a questão da Salvat, você arrumar num sebo ou numa banca dessas que tem números antigos, tá? Esse material aqui é bem interessante. O Bendis é um ótimo roteirista, sempre fez trabalhos muito interessantes nesse período da Marvel aqui, um período muito prolífico e muito interessante. E aqui a gente tem, na verdade, os heróis Marvel descobrindo que vários Skrulls estavam infiltrados na Terra, mesmo entre os heróis, há muitos anos. E isso é importante justamente para a gente ver na questão dessa família que a gente acompanha na primeira história do Império, que é uma família dessas que estava infiltrada na Terra há anos, tá? Então é um material curioso por causa disso. Para fechar, eu separei uma outra, só mais a critério de identificação que vocês possam ter com o Hulkling, com o Icano, até também com o Icano por causa da série WandaVision, e também por causa desse contexto todo, tá? A gente tem aqui a polêmica edição da Bienal do Livro, o Vingadores da Cruzada das Crianças. Material que saiu na edição número 66 da Salvat. Aqui a gente tem um encadernado até bem grossão, bem legal, que traz acho que 10 edições aqui dentro, cara. Se não tem 10, tem um número bem grande. É um encadernado bacana, que não é nenhuma história brilhante, nem nada disso. Mas tem aqui justamente os dois, principalmente ele, que é o pivô principal desse evento todo, e o Icano. Então, se você quiser se inteirar, curtiu os personagens, não conhecer direito e tal, quer pegar uma história deles, você pode dar uma olhada em Vingadores, a Cruzada das Crianças. Esse casal que vai ser extremamente importante para o andamento de Empire, tá? Então, voltando ao Empire. Tu começou ali, leu essa primeira edição, que traz pra gente justamente esses eventos que estão rolando atual, relembrando todos os grandes eventos Kree Skrull. Uma edição bem bacana, com uma arte legal, funciona muito bem. Depois disso, a gente vai para a edição Senhores do Império, Imperador Hulkling, que tem o roteiro do Chip Zdarsky e do Anthony Oliveira. E a arte fica por conta de quem? Cam Smith. É um material legal que vai trazer pra gente justamente não só um pouco mais do passado do Hulkling, isso também bem rapidinho aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma página pra vocês darem uma olhada. Mas vai trazer pra gente justamente essa convocação pra ele assumir o trono, tá? A galera chegando lá e falando, ó, tu tem que assumir o trono, cara. É chegada a hora de... Vamos acabar com essa guerra aí, vai rolar uma paz e a gente precisa que você assuma o trono unificado desses dois impérios ancestrais, tá? Então a ideia é essa. Nessa edição a gente acompanha justamente a transição de Hulkling enquanto jovem vingador que está em casa entediado porque o Icano tá fora em algumas missões e ele não, para se tornar quase que o imperador do universo. Algo desse tipo. História legal, não é nada
como disse para vocês, a história aqui não é brilhante, mas é legal, funciona e está dentro do esperado para o conceito da revista, tá? Depois dessa edição, a gente ainda continua aqui, tá? Depois eu vou mostrar a ordem de leitura certinho para vocês. Depois dessa, a gente vai para as duas edições de Império, Empire 1 e 2, com o roteiro do Al Ewing e o Dan Slott, com a arte do Valério Shit, alguma coisa assim, beleza? Aqui a gente vai ver, deixa eu pegar aqui uma página do Empire, pra vocês darem uma olhada. Empire. Aqui a gente vai ver o Império já unificado, tentando, digamos, ampliar a sua paz. Um conceito totalmente surreal que vai surgir aqui, tá? Não, estamos unificando o Império e queremos paz. Mas primeiro a gente tem que ameaçar mais uma galera, tá? E algumas surpresas vão rolar em cima disso. Vai ter aqui um confronto de Vingadores falando por que vocês estão vindo aqui, entendeu? Quarteto Fantástico se envolve na história. Ainda não há o envolvimento direto dos X-Men, embora o Icano seja um mutante, mas ainda não é esse envolvimento tão intenso dos X-Men, que vão acabar aparecendo dentro da revista dos X-Men mais pra frente. Mas nessas duas edições a gente vai ver toda uma reviravolta dessa história e aquele eterno quebra de... os heróis Marvel, cara, eles se encontram, primeiro eles caem na porrada, depois eles vêm. Peraí, não, por que a gente tá brigando mesmo? Não era pra gente brigar. Esse tipo de coisa que vai acontecer. A revista é legal, o material é bacana, a história tem um bom desenvolvimento e tem uma boa proposta. E acho que o grande ponto de virada é algo diferente. Eu gostei do que eu não esperava aqui da revista. Eu falo pra vocês que eu acompanho muito pouco dos materiais internacionais, que eu gosto de me surpreender, eu gosto de descobrir as coisas. Então eu só acompanho, tem Império lá fora. Eu sei que é um evento que envolve ali principalmente o Quarteto Fantástico. Tá, não quero saber mais nada quando chegar eu leio. E aí eu me surpreendi com algumas coisas. Não grandes surpresas, não é o final do Sexto Sentido. Mas eu achei legal, tá? Então, obviamente, não vai dar certo. Essa ideia de unificar os Skrulls e os Krees, isso não vai dar certo. E ainda vai entrar mais gente no meio, tá? E aí vai embolar com Vingadores, Quarteto e mais uma porrada de gente. Óbvio que isso vai dar ruim e o material é legal, tá? Então as revistas vão continuar. No próximo mês a gente tem um número maior de edições que estão envolvidas aqui na história. No próximo mês a gente só tem Império 2 e Vingadores 26. O negócio é em maio que a gente tem Império 3, Vingadores 27, Quarteto 7 e Capitã Marvel. E finalmente em junho, Vingadores número 28 e X-Men 18 e 19, tá? Aí eu falei pra vocês que a revista vai se ramificando, né? As 3 revistas desse mês que tem a ver com o Império são essas 3, tá? Todas estão com a marquinha aqui do Império. E existe uma ordem certinha pra você ler esse material. O material começa aqui, tá? Em Vingadores número 25, com essa capinha aqui e tal. A última história. Aí é que tá o pulo do gato, aí é que tá a parada. Seguinte. Rodrigo, eu quero ler Império. Ok. Você quer ler tudo? Você quer acompanhar tudo? Aí você tem que comprar até Vingadores número 25. Se você não compra normalmente Vingadores número 25... número 25 não, você não compra Vingadores número nenhum, não compra essa daqui, tá? Pode pular, tranquilo. A história que tem aqui é o pontapé inicial de uma história que, na verdade, eu não vou nem te dizer que essa daqui é a primeira da leitura. Embora ela esteja... eu vou te fazer a ordem certinha de leitura, tá? Então é o seguinte. Aqui a gente tem as revistas normal dos Vingadores, a mensal dos Vingadores que continua, com o Cavaleiro da Lua fazendo aquela confusão toda. A gente tem a história do Thor, uma edição, e a história do Capitão América, horrorosa, mais uma edição. Para fechar a 4ª edição da revista, a gente tem uma história Avengers Empire número 0, que traz pra gente o envolvimento de Vingadores começando dentro dessa história aqui, tá? Mas essa, embora esteja marcada como a primeira revista da leitura, ela não é. A revista, na verdade, você começa, sim, por aqui. Ordem correta aqui do Barba, tá? Ordem cronológica de leitura. Você começa pela história que tem aqui, a primeira, que conta toda essa passagem dos personagens. Depois você lê a história do Hulkling, dele assumindo o trono. Aí você vem para essa daqui. Então você lê a primeira e a segunda história de Empire. Você vem para essa.
que eu falei que é meio desnecessária, não é totalmente obrigatória, longe disso, tá? Até porque uma boa parte dos acontecimentos que tem aqui, o principal do que tem aqui, tá aqui nessa revista também, tá? Então aqui, vou dar um exemplo, tá? Só pra você entender. Barba sentou para gravar o programa. Ok. Nessa edição aqui, mostra o Barba já gravando o programa. Nessa edição aqui, mostra o Barba preparando a câmera e depois ele sentando. E aí acaba a revista para entrar nessa, tá? Então você não precisa dessa daqui. Você pode, mas você não vai ganhar nenhum grande conhecimento extra por causa daquela revista. Ela é só algumas páginas irrelevantes para o universo. Se você está lendo Vingadores, ok. Se você não está, você não precisa comprar aquela. Leu as duas, vai para Vingadores, volta para essa. Leia a primeira dessa daqui, aparece o Quarteto Fantástico, aparece os Vingadores, e aí depois você vai para a revista do Quarteto. A revista do Quarteto você pode começar aqui normalmente, tá? A primeira historinha aqui nem tem a ver com Empire. A partir dali a gente começa a ter algum envolvimento. E aí você lê essa daqui inteira. Tu pode ler esse material aqui inteiro. Leu a primeira daqui, leu Empire número 1 aqui, leia Quarteto Fantástico inteira, e aí depois você passa para conclusão daqui. Algo assim, tá? O ideal, talvez, seria eu te marcar exatamente até uma página. Leia até tal página da revista, da história 1 ou 2, e aí depois você vai para aquela, mas aí também não precisamos chegar a tanto. Eu acho que não precisa de nada disso. Eu li primeiro Empire, depois eu li o Vingadores e depois eu li o Quarteto. Dá para entender tranquilamente. Só tô te dando aqui uma insana ordem correta de leitura. Beleza? Mas no fim das contas, cara, Império, material legal, nada brilhante, mas ainda assim uma boa série mensal pra gente acompanhar agora. Um evento Marvel. A gente gosta tanto de eventos, né? Aqui a gente tem um bom evento. O que vai sair daqui, eu não sei. Mas me divertiu. Foi uma leitura que eu sentei hoje e li as 3 edições assim e fluiu. Tirando a parte dessa revista aqui, que foi principalmente o Capitão América, todo o resto que eu li hoje me agradou, todo o resto me entreteve. Então, Empire tá com uma boa média, tá? Material legal, acho que vale acompanhar, e você sabe que vai ter reviews de tudo isso aqui, nesses programas loucos que eu faço, que... cara, se eu não fizesse esse programa louco, não é o Barbie. Então, Empire, ou Império, tá na banca, cara, aí é contigo. Eu gostei. Mais uma vez, não é brilhante, mas eu gostei, achei legal, tá bom? Curtiu? Gostou dessa insanidade, dessa loucura? Então deixa o like, se você é novo, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado desse caos todo. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte várias vezes para ver outros programas. Vou deixar o linkzinho dessas edições que ainda tiverem na Amazon, se quiser dar aquela moral bacana, aquela super força pro canal. Compre usando os linkzinhos que eu vou deixar aqui embaixo. Se inscrevam também no Facebook e no Instagram do Barba. O Instagram do Barba está sensacional. Porra, se inscreve lá, cara. Tá muito legal, tá? Então se inscreva lá. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review completamente insano de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.